expositiva no livro de Efésios, encerrando aqui no capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus. A semana passada, nossa pregação expositiva foi a primeira parte, conhecendo o inimigo. Se você quiser assistir, você pode acessar lá o Instagram da igreja, @Apostólico Caminho, ou o Facebook da igreja Apostólica o Caminho, para estar assistindo a primeira pregação. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 13. A partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Pode sentar. Lembrando um pouquinho da semana passada, né? Conhecendo o inimigo, nós falamos sobre duas coisas perigosas, que é subestimar o inimigo, né? Ele é muito mais perigoso na sua astúcia do que na sua velocidade. Então o inimigo é muito astuto, então nós não devemos subestimar esse inimigo. Nós falamos também que nós não devemos superestimar esse inimigo, e nós falamos que muitas vezes, né, as pessoas colocam tudo culpa do diabo, furou o pneu, foi o diabo, dor de cabeça, foi o diabo, né? E até mesmo quando faz alguma coisa errada. Então, superestima o inimigo, fala mais no inimigo do que no poder de Deus. E nós falamos também que esse inimigo, que nós temos que lutar contra ele tem como alvo muitas vezes nos confundir, nos fazendo lutar contra pessoas. E a Bíblia diz aqui no versículo 10 em Efésios, que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades que atuam nesse mundo. Então a gente não pode ficar lutando, que é essa, jogar toda a nossa força em cima da pessoa, que muitas vezes por trás dela está ali o inimigo se levantando para tirar até a sua paz. Então a sua luta não é contra a sua família, a sua luta não é contra seus amigos, a sua luta não é contra o seu irmão, a sua luta é contra o diabo, amém? Então, esse inimigo também, o qual nós lutamos, irmãos, ele vive no mundo espiritual, ele é invisível. Então não adianta você tentar lutar com a força da carne, se o inimigo é invisível. Então, o inimigo a gente luta com a força do Espírito, espiritualmente, e não com a força da carne. Ele é invisível, ele é maligno, ele é astuto, ele é persistente, ele é numeroso, ele é oportunista. Então, essas são as características desse inimigo. Mas aqui, voltando lá para o texto, no versículo 3, o apóstolo Paulo fala o quê? Logo no versículo 3 ele fala o quê? Portanto, tomai toda. Ele não fala para tomar uma, né? Ele fala para tomar toda a armadura de quem? De Deus.
Uma das coisas que eu mais gosto é de ensinar a lutar, ensinar a ter estratégia. E com o inimigo, irmãos, só com estratégia. Não pense que ele é desorganizado, porque ele não é. Ele é organizado. Você voltando para a pregação anterior, você vai ver o quanto ele é organizado. E a gente hoje de manhã falou aqui algo muito interessante. A divisão é uma das grandes armas do inimigo, porque a unidade, ela é poderosa. E o inimigo, ele não deixa a divisão chegar nem lá no reino das trevas, porque a palavra de Deus diz que reino dividido não. Então até o diabo corre. O diabo, até para o mal, tem que ter unidade. Até para fazer o mal tem que ter unidade. O diabo, ele sabe disso. Então, se o diabo não permite que isso entre no reino das trevas, porque reino dividido não subsiste, nós temos que ficar atentos, porque nós não podemos permitir que isso entre dentro da igreja do Senhor. Amém? Então, você imagina que o apóstolo Paulo ali, ele teve muito tempo para ficar observando, porque ele estava preso. E uma das suas prisões era domiciliar, era em Roma. E os guardas de Roma, né, os soldados de Roma, é que tomavam conta dele. Então ele teve bastante tempo para ele observar bem a armadura de um soldado e transformar nesse capítulo aqui, que é tão importante para a vida do cristão. E nós temos que entender que nós estamos debaixo de uma cobertura, e essa cobertura é a cobertura do Senhor. E nós temos armas espirituais, além de estarmos debaixo da cobertura do Senhor. Nós temos armas espirituais e nós podemos resistir no dia mau. Amém? Você pode resistir no dia mau. Mas tem algo que esse versículo fala, que eu acho engraçado, que depois de enfrentar a adversidade, você deve ficar firme. Sabe qual é o momento que você deve ficar mais firme? Depois que você termina de enfrentar a adversidade. E na semana passada a gente falou aqui também. Você já percebeu que logo depois que você recebe uma grande vitória, parece que vem algo que acontece que, né? Você fala assim, poxa, minha alegria. Não, é porque o inimigo, ele viu que você venceu. E ele sabe que ali ele não pode mais, porque você já adquiriu a vitória, você já resistiu a ele nessa área, nesse problema que você estava passando, então ele vai tentar atingir em que outro campo? Em outra área. Mas é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que ficar firmes, principalmente depois da batalha. É principalmente depois da batalha que nós temos que permanecer firmes. Por quê? Porque existem pessoas que durante o tempo da luta, ela está ali lutando, ela está orando, ela está jejuando, ela está vindo para a igreja, ela está fazendo tudo, mas quando parece que está, como meu marido falou, o mar está calmo, mas é o mar agitado que faz um bom marinheiro, né? Mas parece que quando o mar está calmo, quando as coisas estão calmas, é a visão dos discípulos, né? Os discípulos lá no barquinho, mas Jesus lá dormindo. Mas de repente a onda começa e Jesus continua lá dormindo. Aí os discípulos começam a ficar desesperados, porque eles não entendem porque Jesus ficou dormindo e eles estavam perecendo, e eles começam a gritar por Jesus Cristo, né? E Jesus fala, calma, por que vocês estão assim? Falem vocês podem falar para o mar se acalmar. Jesus sempre estará com você. Você não precisa ficar com medo. O mar está agitado, a luta tem agitado a tua vida, mas se você estiver dentro de um barco e Jesus estiver nele, mesmo que você tenha a sensação de que Jesus está dormindo e não está te ouvindo, preste atenção, ele está com você e ele te deu autoridade para vencer todo o mal, amém? No nome dele. Você não precisa nem chamar ele, é só você usar a autoridade no nome de Jesus. É só você usar a autoridade que ele tem te dado, que ele tem delegado a você e que ele tem delegado à igreja. Sabe por quê, irmãos? No tempo de luta, nós temos que vencer o diabo no cansaço, não ele nos vencer no cansaço. Porque o que o diabo mais quer é te vencer no cansaço.
Mas você vai se posicionar e você vai falar assim: olha aqui, inimigo, não me importa quanto tempo eu estou nessa luta, mas você não vai me vencer. Eu vou permanecer firme, eu vou permanecer perseverante, eu vou avançar no Senhor, porque o Senhor está comigo e eu nunca vou olhar para trás, porque com Jesus você nunca olha para trás, você só olha para frente. Então declara assim: ó, eu vou perseverar e avançar no Senhor, porque Ele está comigo, e por isso eu nunca vou olhar para trás. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, porque aqueles que retrocedem para a sua própria perdição. Vale a pena retroceder? Vale a pena olhar para trás? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vale a pena você jogar fora tudo que você já conquistou até agora por causa de um momento de angústia e tribulação? Se a palavra de Deus diz que a minha leve e momentânea tribulação produz sobre mim uma coroa de glória. Fica firme. Fica firme. Não olha para trás. Não vale a pena você jogar fora tudo que você já conquistou. Porque eu vou perguntar algo para você e você vai parar para pensar. Pense na sua vida como cristão. Até agora, você já conquistou algo? Uma? Hã? Quem já conquistou pelo menos uma? Duas? Três? Quatro? 5? Milhares. Milhares. Porque eu posso dizer para o diabo: olha aqui, diabo, até aqui. Completa, igreja. Até aqui. Até aqui. Vale a pena retroceder se até aqui o Senhor tem te ajudado por causa de um momento de tribulação, por causa de um momento de luta. Por isso que ele começa esse versículo 3 dizendo: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Fala uma coisa para você. Por que você não pode bobear? Uma das coisas no treinamento de guerra, na formação do curso da aeronáutica, que eu gravei, que ficou muito na minha mente, é que nós íamos para a barraca para dormir. E a única coisa que a gente poderia tirar da cabeça e botar do lado é o capacete. Porque até o boot tinha que permanecer no pé. E no meio da madrugada, começava a estourar um monte de bomba. Só dava tempo no escuro de você realmente, que estava ali do teu lado, pegar o capacete e vestir e sair arrastando de dentro da barraca. Então deixa eu te falar. Sabe por que o apóstolo Paulo ele fala isso? Que você, ele fala no final do versículo 13 assim: depois de ter vencido, mesmo depois de ter vencido, você não pode tirar a sua armadura de Deus. Você não pode se despir da armadura de Deus, mesmo depois de ter alcançado uma vitória. O cristão, ele nunca pode se despir da sua armadura de Deus.
cristão ter uma vida vitoriosa se ele está vivendo alguma mentira na vida dele. Um homem de integridade, com uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. Um homem com integridade, com a sua consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. O inimigo, ele não pode triunfar na vida do crente que anda em verdade. O inimigo, ele não pode triunfar na vida do crente que anda em verdade. Eu vou trazer um exemplo para você na Bíblia, que é o de Davi. Davi, ele viveu 1 ano debaixo de uma mentira. Ele levou 9 meses, que foi 9 meses da gravidez, né, de Betseba. Ele viveu debaixo dessa mentira. Essa criança morreu e ele continuava debaixo dessa mentira. Ele continuou a julgar, ele continuou a governar, ele continuou cuidando do povo, mas ele estava vivendo uma farsa, ele estava vivendo uma mentira. Mas como estava a vida interior de Davi? Arruinada. A palavra de Deus diz que os ossos dele se definhavam, os ossos dele secavam, o seu espírito estava abatido. A pessoa pode até esconder a mentira durante um tempo e achar que isso vai trazer algum benefício para a vida dele. Mas quando você é um servo de Deus, quando você é um cristão, você se torna uma pessoa que aquela mentira vai destruir a tua vida. Aquela mentira vai abater o teu espírito. Aquela mentira vai definhar os seus ossos, como o Davi falava. Então eu vou repetir. É impossível um crente viver vitoriosamente se ele estiver debaixo de uma mentira. É impossível um crente andar de cabeça erguida se ele passa a vida toda dele na mentira, numa farsa ou numa hipocrisia. Ele pode chegar até aqui na igreja, cantar, até com entusiasmo. Mas como eu falei na semana passada, o inimigo tem os seus agentes que vigiam e tomam conta da sua vida 24 horas. E como ele é o pai da mentira, e ele te induziu a essa mentira, ele só está te espreitando para na hora certa ele te dar uma boa banda e te derrubar. Sabe por quê, irmãos? É uma palavra dura, mas eu preciso dizer para você. Debaixo da mentira não se consegue vitória em luta nenhuma. Eu não posso te enganar. Debaixo da mentira não se consegue vitória nenhuma em qualquer tipo de luta. Por isso é preciso andar em verdade e viver a verdade. Porque se o crente ele anda em verdade, ele enfrenta o inferno inteiro de cabeça erguida. Se ele está com a sua consciência limpa, ele enfrenta qualquer adversário. Então, por isso que a primeira coisa que o apóstolo traz, a primeira peça que ele traz para essa armadura, é o cinto do cinturão da verdade. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é que nós temos como cristão, para ter uma vida vitoriosa, estar cingidos na verdade. Amém, igreja? E a segunda peça dessa armadura é a couraça
precisamos nos proteger com a couraça da justiça. Ou seja, a Bíblia diz que Satanás, ele é o acusador dos nossos irmãos. Satanás, ele nos acusa dia e noite. Mas essa acusação não pode prosperar. Essa acusação não prospera. Porque diante de Deus há uma couraça de justiça, que é a justiça de Cristo, que foi depositado em nossa conta. Amém? A justiça de Cristo foi depositada na minha e na tua conta. Nós temos a couraça da justiça para nos proteger. Mesmo que venha a acusação de Satanás para tentar te matar, a couraça da justiça, que é Cristo, que foi depositado em nós através de Cristo, porque Ele nos justificou, ela vai te proteger. Amém, irmãos? Mas nós precisamos viver uma vida de justiça. Não é palavra que nos justifica. Não é palavra que nos justifica. Mas nós nos justificamos com a nossa vida. Ou seja, quando você tem uma vida piedosa, quando você tem uma vida santa, o inimigo não pode te acusar. Quando você vive não de palavra, mas de atitude, a justiça de Deus na tua vida, o diabo ele não pode te acusar. Ainda que ele te acusa, Deus sairá em sua defesa, como ele fez com Jó. Quando você começa a ler o livro de Jó, que o diabo, ele rodeia a terra e ele encontra Jó. Jó é citado na Bíblia como um homem justo. Então, diante daquilo que era o posicionamento de Jó, Deus tinha como justificá-lo. Vamos ler lá em 2 Coríntios 5:21. Esse é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornasse o quê? Para que Deus se tornou pecado? Você é o quê? Mas se você quer ser justiça de Deus, você precisa ser justo. Você precisa andar em santidade. Vamos ler também em Efésios 4:24. Como também o caráter justo que o crente exerce em sua vida diária. Como também o caráter justo que o crente exerce na sua vida diária. Olha o que fala aqui em Efésios 4:24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a quem? Em que? Em que nós somos semelhantes a Deus? E em que? Em santidade, provenientes da verdade. Está tudo aquilo que eu falei até agora. Você é semelhante a Deus em quê? E na santidade. Eu vou ler aqui na minha retidão também, santidade. E o que mais? Proveniente da verdade. Então, irmãos, o crente ele tem que ser semelhante a Deus na justiça e em santidade, proveniente da verdade. Eu não posso ser igual ao mundo, porque o mundo jaz no maligno. A justiça de Deus está baseada numa vida santa, numa vida em santidade. A vida vitoriosa do cristão está baseada na verdade. Satanás, ele é o acusador, mas a sua acusação ela não prospera por causa da justiça de Cristo que foi imputada na minha e na sua vida. Romanos 8:38.
eu não ando debaixo da justiça, se eu não ando em santidade, eu estou deixando na minha armadura uma grande brecha para o inimigo vir e tentar me ferir. Amém? Amém. Romanos 8:34, vamos ler? Diz assim, ó. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode te acusar, irmão. O diabo não tem poder para te acusar se você está debaixo da justiça de Deus. Mas essa justiça ela tem que ser prática. Ela tem que ser praticada na nossa vida diária. Porque nós somos semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Fala, eu sou semelhante a Deus em justiça e em santidade. E estou debaixo dessa verdade. E ninguém pode ou tem o direito de me acusar se eu estiver debaixo dessa verdade. Amém? Glória a Deus! Aleluia! O terceiro elemento dessa armadura espiritual é o calçado do Evangelho da Paz. Calçando os pés, versículo 15. O versículo 15. Calçando os pés com a disposição para o Evangelho da Paz. Os soldados romanos, eles usavam uma sandália e debaixo dessa sandália tinha um cravo na sola, que dava segurança e dava também agilidade na caminhada e na corrida, porque muitas vezes ele andava em lugares íngremes, em lugares difíceis. Então, esses cravos debaixo da sola davam firmeza, porque presta atenção, como eu falei de manhã, a única coisa que o diabo quer é te derrubar. Você pode estar até fraco, irmãos. Você pode estar até cheio de ferida das suas lutas. Você pode estar até esgotado. Mas enquanto você está de pé, o diabo fica irritado. Enquanto você está de pé orando, enquanto você está de pé louvando, enquanto você está de pé jejuando, enquanto você está de pé meditando na palavra de Deus, enquanto você está de pé caminhando para a igreja, enquanto você está de pé praticando justiça em santidade, debaixo da verdade, enquanto você estiver de pé, está irritando ele, porque a intenção dele é derrubar, porque você é um soldado do exército de Cristo. Se quisermos ficarmos firmes e de pé na luta, precisamos estar calçados com o calçado do Evangelho da Paz. E essa paz é ter paz com Deus e ter paz com o meu próximo. Ah, pastor, eu tenho paz com Deus, mas com o meu próximo está difícil. É paz com Deus e paz com o próximo. E se você não tem, pede. E se você anda atribulado sem paz, pede. Porque a palavra de Deus diz que a paz de Deus excede todo o entendimento e guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Entendeu por que a paz é importante? Nós somos embaixadores dessa paz. Nossa função aqui é pregar a reconciliação de Deus com o homem, não é pregar o ódio. Não é entrar em guerras, não é entrar em conflito. A única guerra que você
que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo Jesus. E nós somos embaixadores em nome de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da paz com Deus e com o seu próximo. Outra coisa que eu preciso falar com você, que está lá em Isaías 52:7. Isaías 52:7. Precisamos ter pés velozes para anunciar o evangelho da paz aos perdidos. Irmãos, eu quero que você entenda que é por isso que eu e o pastor, como pastor, não entramos nessa briga política. Não entramos nessa guerra. Claro que nós fizemos a nossa escolha. E não se preocupe, nós fizemos a escolha certa, porque nós temos a direção de Deus também. Mas a gente não vai ficar semeando vídeos, que muitas vezes é até fake news, é mentira, é coisas pesadas. A nossa função é de ser pacificadores. A nossa função é reconciliar os homens com Deus. É triste, irmãos. Minha sobrinha estava fazendo mêsversário no domingo, e hoje a gente foi almoçar na casa da minha mãe e a gente descobriu o que aconteceu. A festa acabou por causa de uma briga e uma discussão política. E o pior ainda, que eu falei com o pessoal lá, é que tinha amigos não cristãos da minha sobrinha lá, que sabe que nós somos uma família cristã, e ele virou para a minha sobrinha e falou: eles estão brigando, né? A minha sobrinha: não, eles são assim mesmo, só estão discutindo. Eu falei: mas que bonito. Quem escuta de fora não sabe. E brigaram mesmo, porque meu irmão foi embora, porque brigou com o outro irmão, e foi embora. E meu irmão é presbítero da igreja. Você acha isso bonito? Vocês acham isso legal? Nós temos que pregar a paz, irmãos. É o evangelho. Eu estou trazendo o exemplo da minha família. Foram as outras coisas que têm acontecido por aí. A nossa função é pregar a paz. Nós precisamos ter pés velozes para anunciar o evangelho da paz aos perdidos. Olha o que Isaías fala aí no 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Os seus pés têm que ser velozes para pregar a paz, a reconciliação. São belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem: o seu Deus reina. A sua função como servo de Deus é proclamar a paz. Amém? Você tem que ter calçado nos seus pés o calçado do evangelho da paz. Nós precisamos ter, sim, os nossos pés velozes para anunciar o evangelho da paz. Use as suas mídias sociais para anunciar o evangelho da paz. Use as suas mídias sociais para divulgar a palavra que está sendo pregada aqui nessa noite. Compartilhe a palavra. Use as suas mídias sociais para divulgar as programações. Use as suas mídias sociais para evangelizar. Use os seus pés para correr velozes para anunciar o evangelho da paz. Os seus pés são aqueles que anunciam as boas novas e o evangelho da paz. Amém? Amém. Que os seus pés sejam velozes para
e o evangelho da paz aos homens. Amém? O quarto é o estudo da fé, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, no qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Uma das funções do escudo é que era muito interessante numa guerra, em que os soldados eles ficavam lado a lado, se uniam, escudo a escudo, e esse escudo formava uma barreira, uma parede, justamente contra esses dardos. Os soldados, eles lutavam emparelhados, ou seja, não adianta você tentar lutar sozinho. Você precisa pegar o seu escudo, juntar com o escudo do irmão, se emparelhar com outro escudo. Nós temos que estar lado a lado, escudo a escudo, para se proteger contra os dardos de Satanás. Os dardos de Satanás eram uma flecha que era molhada numa substância inflamável, que quando batia no corpo do soldado, incendiava o soldado, inflamava. Mas o escudo, que aqui o apóstolo Paulo chama de escudo da fé, era um escudo de madeira, forrado por um couro curtido. E sabe o que acontecia? Quando o dardo inflamado batia nesse escudo, ele batia, mas ele apagava a chama. Você precisa do escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados de Satanás. O diabo lança dardos, ele lança no coração, na mente, ele lança mentira, ele lança pensamentos pecaminosos, ele lança pensamentos blasfêmicos, ele lança dúvida, e ele quer que isso se inflame dentro de você. Quantas vezes, irmãos, nós estamos sem a proteção do escudo da fé, e o diabo vem e lança no teu coração uma dúvida, uma mentira, um sofisma, um desejo pelo pecado, e isso acaba inflamando no teu coração. Sabe por quê, irmãos? Se nós não apagarmos esses dardos com a nossa fé, ele acende um fogo no nosso interior e nós acabamos desobedecendo a Deus. Então, esteja sempre protegido com a sua fé. Esteja sempre protegido com o seu escudo da fé. Sabe por quê? Porque na aljava de Satanás, do diabo, há toda espécie de dardo para ser lançado na nossa vida. Alguns inflamam a dúvida, outros a lascívia, outro a cobiça, outro a vaidade e a inveja. O diabo tem todos esses dardos na aljava dele para tentar lançar. Não podemos permitir que esses pensamentos entrem na nossa mente, que esses dardos inflamados do diabo acendam no nosso coração, destruindo tudo que o Senhor já trouxe na nossa vida. Já viu o que o fogo faz? Agora há pouco tempo mesmo, o fogo estava queimando tudo. Acho que era lá para Goiânia, Goiás. E o fogo começa só com uma brasinha. Muitas vezes você passa na estrada e o fogo se alastrou de uma forma assim enorme. E aquele fogo só começou muitas vezes com uma bica de cigarro. Irmão, porque não precisa muito. Quando o diabo ele consegue ultrapassar a tua fé, o teu escudo da fé, e lançar uma pequena chama no seu coração, se você permitir, presta atenção no que eu estou falando para você agora, se você permitir que essa pequena chama do diabo permaneça na sua mente, permaneça no seu coração, ela vai se alastrar e isso vai se tornar um incêndio incontrolável. Quer apagar isso?
está em oculto, a mentira vem botar para fora. Porque nós, como seus pastores, nós, como seus líderes, estamos aqui para te ajudar. E quando você denuncia Satanás, ele já perdeu. Os irmãos estão com frio, não diminuiu o ar-condicionado. Tem gente bem colhidinha. E o fogo está descendo aqui. Eu estou com calor. Eu quero que você declare algo que eu senti desejo de escrever aqui para vocês falarem. Amém? Então você vai falar isso como é uma declaração pública. Você vai falar isso de mão levantada. Aleluia. Levante uma das suas mãos, pode ser do coração ou de direita. Levante. Declare assim: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. E os dardos inflamados do diabo não vão me atingir. Porque eu sou remido pelo sangue do Cordeiro. E esses pensamentos e essas dúvidas que são atiradas pelo inimigo não vão prosperar. Porque Deus diz coisas diferentes ao meu respeito. Não vou abrigar esses sentimentos e nem esses pensamentos do meu coração. Eu vou usar o escudo da fé para me proteger. Em nome de Jesus, que a igreja precisa ver. Está ligado aqui na terra, está ligado no céu. Tem um corpo inflamado de Satanás. Pode te atingir. Toda tristeza que ele colocou no seu coração, todo desânimo, todo medo, toda mentira, vai sair em nome de Jesus. Paulo falou sobre o capacete da salvação. Versículo 17, parte B. Tomai também o capacete da salvação. Um dos lugares que Satanás mais ataca é a mente. E essa foi a estratégia que Satanás derrubou ela. Ele entrou na mente dela. Ele entrou na mente dela, fazendo com que ela duvidasse da palavra que Deus tinha dado para eles de dia. Essa é uma das maiores estratégias de Satanás. Você recebe uma palavra e daqui a pouco essa palavra é aquela semente que foi lançada no caminho e veio as aves de rapina e carregaram a semente. Quando você recebeu uma palavra aqui na igreja, não deixe que quando chegar em casa, ou no dia seguinte, ou durante a semana, o diabo roube a palavra que você recebeu. Porque é a palavra que te dá vida, é a palavra que te dá força, é a palavra que te livra daquilo que pode te matar. Essa é a peça da armadura que controla a mente do cristão, que protege a mente do cristão, a salvação. Mas infelizmente, irmãos, tem crente que não dá valor à salvação. E fica exatamente fazendo isso com a salvação, brincando de roleta russa. Pecado. Mentira. Não brinca de roleta russa com a salvação. Pode ser que o diabo não consiga te atingir na primeira. Pode ser que o diabo não consiga te atingir na segunda. Pode ser que o diabo não consiga te atingir. Mas ele vai ter uma bala guardada. E uma hora essa bala vai te atingir. Quando Deus controla a mente do cristão, Satanás não pode levar o crente ao fracasso. A salvação é a proteção
da sua mente. Deus quer controlar a sua mente através da sua salvação. Se nós nos firmarmos na palavra de Deus, se nós firmarmos o nosso alicerce na palavra de Deus, Satanás não tem poder para nos derrubar. O capacete protegia o principal alvo nas batalhas, que era a cabeça. Quem controla o corpo? A cabeça. O cérebro. Atordoado, cheio de coisas do diabo na sua mente, você perde o controle. Então, o capacete da salvação, ele era importante. Ele é uma das partes dessa armadura que é vital na vida do crente. O motoqueiro, ele tem que andar de moto de quê? Capacete. Não é para botar no cotovelo, não, é para botar na cabeça. Por quê? Numa queda, bateu a cabeça, acabou. Prejuízo é certo. Se não morrer, fica o quê? Sequelado. O diabo, ele veio ensinando para matar, roubar e destruir. E tem muita gente brincando. A salvação não brinca. Assim como você não deve andar de moto sem capacete, não tente enfrentar o diabo sem o seu capacete da salvação. Não tente entrar nessa batalha sem o capacete da salvação. Sabe por quê? Por ela e através dela somos filhos e herdeiros da promessa. É através da salvação, pela salvação, através da salvação, que nós nos tornamos filhos e herdeiros da promessa. A salvação é o que você tem de mais precioso na sua vida. O capacete da salvação é o que você tem de mais precioso na sua armadura. Cuida para que o diabo não faça como fez com Eva. Fez Eva acreditar na mentira dele e Eva caiu em pecado. Então, use, valorize o seu capacete da salvação. E cada um aqui tem um capacete da salvação. Já te foi entregue através de Cristo Jesus. Amém? E sexto e último, Paulo fala sobre a espada do Espírito. 17b. A espada do Espírito é a arma de ataque. Vamos lá. 17b. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vencemos o ataque do diabo, triunfamos contra o ataque do diabo por meio e através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra que semeamos no reino das trevas, que destrói o valente. É a palavra de Deus que tem poder para destruir o valente. É a palavra de Deus que liberta os cativos. O problema é, sabe o quê? O problema é quando chega a luta e o crente não sabe manusear a palavra. Não adianta pegar a palavra só na hora da luta. Não adianta o soldado pegar a espada para lutar, se ele antes não aprendeu a usar essa espada. Então, diariamente, você tem que fazer uso da palavra de Deus. Você tem que usar a palavra de Deus. Porque quando eu uso a palavra, quando eu leio, quando eu medito na palavra todos os dias, é como se eu estivesse diariamente treinando com a minha espada, para na hora da luta, na hora da adversidade, eu vou saber usar a espada. O problema é quando
Deus. Moisés quis libertar o povo e primeiro ele usou a espada e matou o egípcio, mas isso não funcionou. Mas quando ele usou a palavra do Espírito, o povo foi liberto. Pedro usou a espada e tirou e arrancou a orelha de Malco, mas não era por aí. Quando Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, pregou a palavra para aquela multidão, a espada do Espírito foi usada e muitos renderam-se a Cristo. Cristo venceu Satanás no deserto, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E é isso que você tem que falar para Satanás quando ele vir insinuar alguma coisa para você, quando ele vir com tentações em cima de você. Está escrito, está escrito, está escrito. Se você quer ser vitorioso, você tem que usar a palavra de Deus. Porque esse livro, a palavra de Deus, vai te afastar do pecado. E se você não usar este livro, a palavra de Deus, para te afastar do pecado, vai ser o pecado que vai te afastar de Deus. Se usarmos a palavra de Deus, não seremos intimidados pelo inimigo. Quando profetizamos, semeamos vida, semeamos vitória, semeamos ressurreição, salvação. Nós temos que usar a palavra, nós temos que semear a palavra, nós temos que profetizar a palavra, nós temos que declarar a palavra. A palavra não pode sair da nossa boca noite e dia. Nós temos que meditar na palavra noite e dia, para que toda a obra do diabo seja destruída. Escola bíblica. Escola bíblica. E para encerrar, tão importante como usar a armadura, nós vamos ler do 18 ao 20. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo em espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que seja dada no abrir da boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, porque em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Precisamos de armadura. Precisamos da armadura de Deus nessa batalha, mas nós precisamos de energia. E aonde nós encontramos energia nessa guerra? Fala, crente. Não, na oração. A energia que nós precisamos para usarmos toda essa armadura, para estarmos de pé, para lutar, para pregar, é a oração. Paulo, ele não coloca a oração como uma armadura, como uma das peças dessa armadura, mas ele coloca ela como uma força. Ele coloca a oração como uma energia. A palavra de Deus dirigida aos homens, ela é mais poderosa quando ela está debaixo da oração. Eu posso subir aqui para pregar, mas se eu não estiver debaixo de oração, eu só vou ser uma palestrante. É a palavra de Deus dirigida aos homens, é mais poderosa debaixo de oração. Nós não podemos ser cristãos enfatizando só o lado da palavra, do ensino. Nós temos que enfatizar a oração. Nós temos que dar valor à oração. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, na igreja primitiva, eles davam valor
apóstolos, eles tomaram uma decisão e nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Não adianta você se dedicar à palavra e não se dedicar à oração. Não adianta você estar todo revestido de todas as armaduras, mas você não está buscando força e energia através da oração. Se nós entendêssemos o verdadeiro poder da oração, o culto de sexta-feira estaria lotado. Com certeza. O culto de sexta-feira estaria lotado. Se eu não estiver aqui debaixo de oração, se eu não preparar a palavra de oração, a palavra debaixo de oração, se a igreja não estiver debaixo de oração, eu vou pregar uma palavra aqui. E essa palavra vai endurecer o seu coração, ao invés de amolecer o seu coração. Se eu não fizer debaixo de oração, não adianta eu trazer qualquer argumento aqui. Se eu não pregar debaixo da oração, o pão se transforma em pedra. Os corações ficam endurecidos. O que potencializa tudo, o que dá força para a igreja, é oração e palavra. Oração e palavra. E ele dá um conselho que a gente deve orar em espírito, em todas as ocasiões. Uma vez perguntaram para mim, né, quantas vezes no dia a senhora prega? Eu falei assim, acho que 24 horas por dia. Porque 24 horas por dia eu estou ligado em espírito em oração com Deus. Quando você está o tempo todo ligado com Deus, em espírito, em oração, não tem como o diabo ocupar a sua mente. Passe o dia todo orando em espírito. Ore em espírito. Se entregue em oração. Peça para Deus. Fale com Deus. Tem pessoas que ficam mistificando essa questão do monte e acham que a oração poderosa é a oração feita no monte. Não, irmão. A oração poderosa é a oração que você faz no seu quarto, na sua cozinha, no ponto de ônibus, no Uber, no táxi, no trabalho, em qualquer lugar. A oração poderosa é a oração que você está em espírito ligado com Deus 24 horas por dia. Com toda oração e súplica. Lembre de agradecer. Tem gente que já começa a orar pedindo para Deus. Lembre que você tem muito mais para agradecer do que para pedir. Então lembre de começar a oração já agradecendo a Deus. Não deixe de orar de manhã antes de qualquer coisa. Já cai da cama de joelho. Já escorrega da cama de joelho. Já vai assim, ó. Se ajoelha. Mas se ajoelha já dizendo assim, Senhor, obrigada, porque eu hoje recebi uma dádiva, mais um dia de vida. Senhor, obrigada porque eu tenho uma casa, obrigada porque eu tenho uma família, obrigada porque eu tenho o meu sustento, mas obrigada acima de tudo, porque eu tenho a tua salvação. Obrigada porque eu tenho a tua alegria, que é a minha força, eu tenho a paz que excede todo entendimento. Obrigado porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado porque eu habito no esconderijo do Altíssimo e é as tuas asas que me protegem. Obrigada, obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Aleluia. Toda oração e súplica, orando o tempo todo em espírito, vigiando. Hoje eu estava falando, né? Não adianta, muitas vezes a gente se põe a orar, mas durante o dia você orou, mas você não
vigiou. Então vigie. Vigie com o que você fala, vigie com a tua boca. Vigie contra aqueles que vão se aproximar de você, sendo uma boquinha alongada do inimigo, tentando trazer confusão na sua mente. Vigia, vigia, vigia. E a nossa oração, ela tem que ser perseverante. E temos que orar pelos santos. Orar pelos santos é orar um pelos outros. Como eu falei de manhã, nós somos um exército, nós estamos numa batalha. Se você deixar o seu irmão caído sem ajudar ele, sem tentar levantar ele, sem orar por ele, você está ficando esbarnecido. O inimigo, em algum momento, vai também tentar te atacar. Então, pare de orar só por você. Ore pelo seu irmão. Ore por alguém. Busque orar pela vida do teu irmão. Busque orar pela igreja. Porque de crente pidão a igreja está cheia. De crente você ora por mim, a igreja está cheia. Mas de crente eu vou orar por você, meu irmão. De crente que chega assim, vem cá, irmão, eu vou orar por você. Eu vou te ajudar nessa luta. Eu vou participar com você. Porque o apóstolo Paulo diz que quem está em pé, cuide-se para que não caia. Orando todo o tempo pelos santos. Vamos orar. Em vez de orarmos o tempo todo por nós mesmos, vamos orar para que Deus incendeie o coração dos crentes dessa igreja por amor à obra de evangelização. Ora por isso, irmão. Aí já começa por você, né? Incendeia o meu, Senhor. Pelo dia que meu coração foi incendiado pelo amor ao evangelismo, por amor em ganhar a alma, essa igreja não vai caber, a gente vai ter que quebrar a parede e esticar ela lá para trás. Em vez de orarmos somente pelo nosso bem-estar, oremos para que Deus incendeie o coração do crente por amor à sua obra evangelizadora. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para fingir que está terminando. Vamos ficar de pé para fingir que está terminando. Vou falar a conclusão agora. Você entendeu essa palavra? Você recebeu essa palavra no seu espírito, no seu coração? Deus falou com você nessa noite? Então deixa eu falar para você, essa guerra não é uma ficção, é um fato. Nosso inimigo, apesar dele ser invisível, ele é real. Para nós lutarmos contra ele, não adianta a gente tentar usar armas convencionais. As armas contra o inimigo espirituais. Nós precisamos de armas poderosas em Deus para destruir sofisma e destruir todas as fortalezas do inimigo. O último versículo que eu vou nessa noite está em 2 Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não adianta você ficar lutando contra o inimigo com armas humanas. As armas que derrubam Satanás são armas forjadas por Deus. Nós estamos numa batalha. Não tente enfrentar essa batalha sozinho. Você precisa de uma igreja. Você precisa estar debaixo da cobertura de uma igreja. Você precisa estar em unidade com o teu irmão e com o corpo de Cristo. Você precisa estar ligado com o corpo de Cristo. Lembre que o seu verdadeiro inimigo não é a sua família, não é os seus amigos, não é os seus irmãos em Cristo. O seu verdadeiro inimigo se chama diabo. É mentiroso, é pai da mentira, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Acima de tudo, lembre
Jesus é um vencedor invicto. Ele nunca perde uma batalha. E Ele é o nosso comandante. Com Ele na sua vida, com Ele na frente da batalha, você também é um vencedor invicto.